Seja bem-vindo a esse bate-papo onde a gente trata um pouquinho sobre finanças, desenvolvimento, metas, sucesso, prosperidade e a gente vai tratar um pouquinho a respeito do nosso sistema de gestão. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, basta acessar o gestãointeligente.net e aqui alguns artigos onde a gente trata de forma mais específica sobre o assunto, não apenas sobre finanças, mas como vários outros temas sobre o desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional também. Esse aqui é o nosso sisteminha, onde a gente vai trabalhar três partes principais. Só lembrando, esse sistema aqui é baseado no workshop Finanças na Palma da Mão, que a gente fez recentemente, onde a gente trata um pouquinho sobre metas, as finanças pessoais e as finanças profissionais. Por que dessa questão de finanças pessoais e profissionais? A gente entende que é muito importante separar esses dois aspectos, onde a gente trata de forma bem separada, bem específica, pontual. Um dos grandes problemas que a gente observa de pequenos empresários, empreendedores que começam a esse desenvolvimento, começam nessa jornada, é justamente o fato de que eles têm dificuldade no manejo financeiro por conta de deixar tudo muito misturado, né? Tá sobrando um dinheirinho na empresa, eu pego, compro alguma coisa que tá faltando em casa, e aí vira aquela desorganização, a gente não tem um capital de giro para poder reinvestir, para poder aproveitar oportunidades. A gente vai falar um pouquinho sobre custo de oportunidade também mais para frente, mas hoje seria um apanhado geral da ferramenta só para entender melhor. A primeira parte aqui que a gente vai estar olhando, assim que você faz o login, vai entrar nessa parte de metas. Por que essa parte é importante? A gente tem aqui tarefas do dia, tarefas com prazo e tarefas de hábitos também, né? Esses aspectos aqui, eles dizem respeito sobre o que a gente precisa fazer e o que é necessário a gente fazer. A gente às vezes deixa para outra hora, se esquece de estar fazendo, porque muitas vezes, e a gente falou um pouquinho sobre isso, os problemas financeiros, eles não vêm da falta de dinheiro. Muitas vezes é da falta de organização ou hábitos ruins. E a gente fala um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas que muitas vezes vão receber uma promoção, vai receber um aumento, e quando acaba recebendo esse aumento, os problemas financeiros eles acompanham. A gente imagina que não, se eu tivesse uns R$ 1.000 a mais sobrando do meu salário, eu resolvia todos os meus problemas. Se eu tivesse R$ 2.000, e aí a pessoa que ganha R$ 5.000 fica talada em dívidas com problemas, quando passa a ganhar 7.000, 8.000, continua com os mesmos problemas. Por quê? Porque não virou a chave e não mudou a questão dos hábitos, aquilo que realmente vai fazer a alavancagem do seu resultado, né? Bom, só para a gente passar aqui rapidamente, né? O que são as tarefas de hábitos? Quando a gente desenvolve um hábito, a gente fala um pouquinho sobre os micro hábitos, coloca tarefas simples para a gente fazer todos os dias ou com uma certa periodicidade para a gente não colocar, não sobrecarregar a nossa mente. Por isso que são importantes essas pequenas tarefas dos hábitos, né? As tarefas com prazo são coisas que a gente precisa fazer com uma certa urgência, a gente vai planejando a nossa semana, o que a gente precisa fazer, e as ações aqui de metas. A gente estipula algumas metas para poder estar desenvolvendo. E aí a gente vê aqui essa visualização que a gente está fazendo a gravação no computador, mas é semelhante do que você vai visualizar também quando estiver no celular. E aproveitando essa questão, por que utilizar ele no celular? A gente está desenvolvendo também um aplicativo, porque fica muito mais fácil você pegar e marcar as tarefas como feitas. E a gente vê aqui, por exemplo, em hábitos. Vamos colocar aqui um novo hábito. Eu quero colocar o hábito de olhar o app. Olhar o app todos os dias. Então, eu vou marcar aqui de segunda a segunda. A importância dessa meta eu vou colocar como alta, está ativa, e data de início a gente coloca o dia de hoje, né? Ok, eu salvei esse hábito que eu quero desenvolver. Já vai aparecer uma barrinha aqui, onde seria o nível de execução. Voltando aqui na parte de tarefas, ó, já apareceu aqui a tarefinha de hábito. Olha que bacana. Então, como eu já peguei, olhei o aplicativo, eu vou dar como concluída essa tarefa. Eu volto aqui para o hábito e vamos recarregar aqui para poder aparecer o nosso nível de execução. Ó, meu nível de execução está em 100%. Ou seja, de uma tarefa eu comecei hoje, então eu tinha que fazer isso pelo menos uma vez por dia. Comecei hoje, só tem uma vez, fiz uma de uma, 100%. Amanhã vai aparecer novamente essa atividade para que eu faça
e marque ali, visualizei o aplicativo e tudo. E se eu fizer os 2 dias, 2 de 2, 100%. Vamos supor que às vezes eu esqueço, tem um diazinho que eu falei e tá tudo certo, não tem problema nisso. Isso aqui é para ajudar a gente, é um apoio para a gente conseguir desenvolver esse hábito. E por que eu coloquei especificamente sobre esse hábito que é simples, parece meio bobinho, mas é muito poderoso? A gente começa a criar o hábito de quê? De olhar a nossa lista de tarefas, as atividades que a gente tem que fazer. Se eu só peguei o aplicativo, olhei aqui, marquei, é um hábito simples, fácil, prático de fazer, não envolve burocracia e eu posso fazer todos os dias. Seria o start, o ponto inicial para começar a fazer os outros objetivos. Então, por enquanto, eu vou ficar aqui só até essa parte, porque é necessário a gente estar explicando um pouquinho mais sobre cada detalhe, cada aspecto que a gente vai desenvolvendo aqui. Qualquer dúvida a gente pode deixar aqui no campo dos comentários que a gente vai respondendo na medida que as dúvidas forem surgindo também. Bom, só para recapitular, então tem aqui as tarefas, os hábitos. Voltando aqui, só um detalhezinho que é importante. Não vamos colocar muitos hábitos, que às vezes eu quero o hábito de criar essa tarefinha aqui, olhar sempre o aplicativo, começar a visualizar o que eu estou fazendo, é muito bom, é positivo. Agora eu quero um hábito que seja importante. Por exemplo, toda sexta-feira eu quero fazer uma avaliação e uma recapitulação de como é que foi a minha semana. Se eu conseguir gastar um pouco menos, se eu estou de olho nas minhas finanças e tudo. Então eu vou colocar aqui avaliação semanal. Que data que eu posso colocar isso? Eu vou colocar na quinta-feira, porque sexta-feira, normalmente, se eu for parar à noite, é um momento de estar mais com a família e tudo, então vou deixar para quinta-feira. Então, a importância, vou colocar como média e data de início, o dia de hoje também. Ok, então eu salvei aqui, tenho essa meta para poder fazer. Se eu venho aqui, então como hoje já é quinta-feira, ela aparece aqui. Se não fosse quinta-feira, se não estivesse num dos dias que eu marquei, não ia aparecer. Então não vamos colocar muitas tarefas aqui, muitos hábitos para a gente desenvolver, porque é importante a gente colocar isso como um degrau. Eu vou fazendo um hábito de cada vez, vou desenvolvendo um pouquinho, né? Depois que eu tiver um hábito bem consolidado, por exemplo, essa questão do olhar o aplicativo todos os dias. Depois de uns 15 dias, 20 dias olhando ali, tô tranquilo, a minha execução aqui está próxima de 100%, pelo menos acima de 90%. Eu acho que não, tá tranquilo. Eu tô sempre utilizando, eu me acostumei a olhar o aplicativo, e isso é importante. Eu preciso ter esse hábito, me acostumar, todos os dias estar pegando, olhando ali, até eu conseguir desenvolver esse hábito. Então vamos focar nesse ponto aqui, o principal. E aí os outros hábitos, eles vão vir por sequência, porque eu já tô acostumado a olhar o aplicativo. Por isso, não subestime o ponto de olhar o aplicativo, esse pequeno hábitozinho, mas que vai fazer toda a diferença para o que a gente está desenvolvendo, certo? Então vamos fechar aqui para não ficar muito longo, para não ficar muito cansativo, e a gente volta falando sobre os outros aspectos do aplicativo, certinho?